Olá, para que saber? O que te motiva a buscar conhecimento? Hoje, sempre, na verdade, houve um interesse ou uma busca de muitos por conhecimento. Só que hoje, atualmente, na época da agilidade de informação, do maior volume de informações e conteúdo já vivido, essa busca parece se tornar ainda mais frenética, ainda mais acelerada, ainda mais intensa. Busca por conhecimento nas mais diversas áreas. Mas você já parou para se perguntar, ou já parou para pensar por que de fato buscamos conhecimento? Isso faz toda a diferença. A motivação do, dessa busca é o que gera ou não a multiplicação desses frutos. Quando a gente busca conhecimento apenas para nós mesmos, isso é pouquíssimo ou nada frutífero. Porque se o conhecimento é só para mim, aquilo gera uma paralisação. É como se eu absorvesse tudo aquilo e não faz sentido se eu não aplicar. Mas se eu aplico, nunca é em favor só de mim. Então, o conhecimento ele não deve ser apenas adquirido, mas deve ser posto em prática. E no momento que eu coloco em prática, sim, esse conhecimento tem algum valor, mas deve ser para algum alvo, para algum propósito, para algum foco. Ainda que eu estude para aprender uma profissão e trabalhe e com ela tenha uma renda, esse foco não deve estar voltado ou toda essa atenção não deve estar voltada em mim ou no retorno que esse conhecimento me traz, mas na maneira que eu vou executar essa função para atender alguém. Percebe? O motivo da busca do conhecimento pode até ser, mas não deve ser o salário que eu vou receber a partir do trabalho, mas sim a solução que eu vou levar a partir do conhecimento para o meu cliente. Isso muda tudo, mas isso não é só sobre negócios. Isso não é apenas sobre conhecimento secular ou sobre aquilo que a gente estuda no plano terreno, digamos assim, né? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, sobre a fidelidade e a diligência no ministério. Transmitindo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Observe, que boa coisa, quão bom ministro de Cristo você será se você estudar a palavra e transmitir isso. Esse, inclusive, é o maior propósito desse canal. Desde que eu entendi a importância de transbordar, eu tenho buscado cada vez mais por isso. Porque adquirir e reter é perecer, é perder. É como se todo dia eu tivesse uma porção de alimento que eu posso compartilhar. Se eu não entrego, aquele alimento apodrece. Então, para sermos bons ministros de Cristo, nós temos que transferir e também levar essa palavra a outros, mas não com pesar, não como os fariseus faziam, estudando e cobrando que os outros vivessem aquilo que nem eles podiam suportar, e regras sobre as quais nem eles viviam. Então, primeiro eu estudo, e aí eu pratico e compartilho. Estudo, pratico, compartilho. Eu gero bem como o coração faz. Captação, transformação, entrega. Captação, transformação, entrega. Esse ciclo, ele é contínuo. Sempre vai haver algo para ser transformado, moldado, melhorado em mim.
sempre vai haver algo para aprender mais sobre a palavra e seguramente sempre vai haver algo para que eu compartilhe. Então, isso deve ser cíclico, isso deve ser em favor de todos que estão à minha volta, mas de maneira aplicada e contínua. Então, que esse seja o nosso intuito, não apenas no estudo da palavra, mas em tudo quanto fizermos. Que a gente estude, pratique e compartilhe. Estude, pratique, compartilhe. Isso transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e a nossa forma de colher frutos do que vivemos. Aqui, do que plantamos, né? Colher os frutos, colher mais frutos sobre o que plantamos. E aqui vai dizer o seguinte: alimentado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, o mesmo versículo diz: você transmitindo daquilo que você tem alimentado, implica dizer que a gente tem que se alimentar continuamente. Eu não posso viver só o fim desse ciclo, né? Eu não posso só ser transformado e compartilhar, ser transformado e compartilhar se eu não estiver sendo alimentado. Eu não posso simplesmente alimentar e compartilhar, se não é o que eu tenho vivido, né? Aqui diz, boa doutrina, alimentado da fé, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens vivido, que tens seguido. Então, são as três esferas. A gente deve continuamente alimentar. A gente deve continuamente se permitir ser transformado, para que a gente continuamente transborde e transmita essa palavra. Então pense sobre isso e busque, avalie-se, bem como eu faço agora, avalie-se quanto aos motivos que te levam a ter conhecimento. Para que saber? Ou por quem saber? O que te motiva de fato buscar conhecimento? Que isso a gente possa aplicar em todas as esferas da nossa vida. Deus abençoe o seu dia.